Olá, bem-vindos ao último vídeo dessa quarta aula, e nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre a evolução e dispersão dos mamíferos. Vou começar já indicando esse vídeo aqui do lado, que é do canal do Pirula, tá na descrição, que eu peguei muitas coisas desse vídeo para colocar aqui, mas eu dei uma sintetizada grande. O canal ele dá uma explicação muito mais detalhada sobre isso. O Pirula ele é biólogo e é especializado nessa área. E então começar com uma questão de quando surgiram os mamíferos. Com certeza foi no final do Carbonífero, a gente já tinha alguma coisa, porque já tem fóssil sobre isso. Agora, se era mais antigo, é difícil de saber, porque tem muitas transformações que são absurdamente graduais e é complicado você virar e fixar um ponto assim, ó, daqui para frente só que é mamífero, daqui para trás. Tem algumas coisas que ficam inegáveis, então até o Carbonífero com certeza a gente tem. A dificuldade é que para a definição dos mamíferos, a gente precisaria usar diversos tecidos, como orelha, pelo, a lactação, as mamas, e esses tecidos são moles, então não vai ficar no registro fóssil. Daí que vem toda essa dificuldade para definir exatamente a data de quando eles surgiram. Dá para usar tanto caracteres moleculares, o DNA e o RNA. Nesse caso a gente parte do DNA e RNA atual e vai tentando fazer aproximações, meio que extrapolações, mas também dá para usar caráter morfológico, que aí seriam os formatos dos ossos, comparações anatômicas, e vai calibrando a separação de grandes grupos. Vou voltar um pouquinho, porque no último vídeo eu tinha terminado no limite KPG. Aqui eu vou voltar para 140 milhões de anos, então, para dar uma noção geral. O que tinha sobre mamíferos nessa época, basicamente são os marsupiais, os placentários, os borealfenídeos e os australosfenídeos. Mas nessa época ainda tinha tudo cara de musaranho, então ainda não era um monte de mamífero diversificado. Tem diversas, digamos assim, diversas famílias, mas tudo tinha a cara do mesmo bichinho. Quando a gente continua andando mais um pouco, por volta aí de 130 até 105 milhões de anos, a gente tem o fim do Gondwana. A América e a África se separam, mas ainda assim serve de ponte para os placentários, que começou a separar, mas ainda conseguiu migrar os placentários, principalmente na região da Laurásia, mas aqui embaixo também, apesar de separar, continua ainda uma ponte que dá para migração. Andando um pouquinho mais, a gente chega a 100 milhões de anos, tem os afrotérios, desculpa essa gagueira para falar, realmente os nomes são um pouquinho complicados. Eles parecem musaranhos ainda, todos os animais ainda parecem musaranhos, mas esses afrotérios é o que dá origem a elefantes, dromedários, camelos, e por volta de 85 milhões de anos, surgem os laurasiatérios, que são os mamíferos realmente mais versáteis, que depois vão originar morcego, porco, cavalo, girafa, cão, urso, topeira, uma gama de coisas. 10 milhões de anos depois aparecem os primeiros roedores, surgem na América do Norte, vai migrando para os outros continentes por ilhas flutuantes. Tem uns trabalhos muito legais sobre como os roedores utilizavam essas ilhas para ir de um canto para outro. Hoje, se for no Lago Titicaca, dá para ver essas ilhas flutuantes muito semelhantes a que os roedores usaram nessa época para atravessar essas pontes continentais. E aí a gente anda mais um pouquinho, em 65 milhões de anos, chega na extinção dos dinossauros. Até esse ponto, os mamíferos não tinham diversificação. Eles eram de pequeno porte, provavelmente noturnos, porque quem saía de dia virava caça. E no Cenozoico, que aí a gente vai começar a ter uma grande diversificação. Aí entra a era dos mamíferos. Cenozoico, o zoico, vida, e o Ceno, nova. Então seria a nova vida, é a era dos mamíferos. Se for pegar no meio do Eoceno, por volta de 50 milhões de anos, o mundo tem muito a cara do que seria hoje já. Logicamente que não tem os contornos atuais, algumas partes ainda tinham incursões marinhas,
mas a divisão continental já está muito parecida com a atual. E realmente não muda muito daí. A gente pode até dar um pulo para não ficar muito prolixo, detalhando demais. Por volta de 5 milhões de anos, a gente tem o primeiro hominídeo oriundo, seria o primeiro macaco sem rabo, que já ficaria ereto. Por volta de 3 milhões de anos tem um grande intercâmbio americano, e em 1 milhão de anos, umas grandes glaciações fazem pontes que conectam Europa e Ásia, e começa tanto a extinção quanto a domesticação de animais. Então começa a proliferar vaca e cachorro para tudo quanto é lado, e muitas espécies começam a desaparecer. Chegando nessa parte de 1 milhão de anos, a gente vem para a dispersão dos hominídeos. Tem a hipótese mais aceita, que ela é multirregional, que aí entre 1 e 2 milhões de anos o Homo erectus sairia da África, que é o que vem a desenvolver os humanos modernos, e pela seleção natural vai ganhando diferentes traços nos últimos 500 mil anos, dependendo de onde ele está. E o que é interessante é como checa essa evolução, como sabe por onde que o homem foi passando e onde ele estava primeiro. A gente tem os processos genômicos, que já foi detalhado, também os processos morfológicos sobre crânio, formato dos ossos, e também tem a datação radiogênica, que ela pode ser tanto direta como um carbono 14 nos fósseis, mas para ter a noção da rota dos hominídeos também dá para datar os sedimentos, onde tem as pegadas, onde tem fósseis de pegadas. Uma datação de um trabalho interessante foi feito pelo Dr. Johansson, que é o descobridor da Lucy, que é um dos nossos ancestrais mais antigos, e para chegar com exatidão no fóssil das pegadas, porque às vezes você não consegue nem usar mais o carbono 14, que já está muito velho, e esse tem um limite de detecção razoavelmente curto, você parte para outros métodos. O caso da Lucy pegou por pegadas, através da análise de sedimentos que tinham pegadas da Lucy. Os sedimentos, logicamente, não foram sedimentos que foram datados, mas ele conseguiu a datação de vulcânicas intercaladas no topo e na base desse sedimento, fez o argônio-argônio e conseguiu um dado muito bom para a região de 3,18 milhões de anos e 3,22 na base e no topo. E conseguiu detalhar bem essa parte da dispersão dos hominídeos, exatamente balizando por onde tinham as pegadas, pelos pelitos que guardavam as pegadas da dispersão do que seria a Lucy, nosso parente mais antigo. A partir da próxima aula, a gente começa a entrar no ciclo de Wilson, a gente vai começar a detalhar cada ambiente tectônico, e nessa parte a gente finaliza o que seria da evolução da vida, das primeiras células procariontes, passando para eucariontes, formando seres multicelulares, até chegar na evolução e dispersão dos mamíferos e hominídeos. Valeu!